Convidamos a todos para que permaneçam no recinto a fim de participar da palestra a ser ministrada pelo Dr. Luiz Fernando Pereira. Convidamos o doutor professor Luiz Fernando Casagrande Pereira para proferir sua palestra. O professor e advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira é doutor e mestre em processo civil pela Universidade Federal do Paraná, professor de pós-graduação de Direito Eleitoral da Escola da Magistratura do Paraná e de outras instituições. Tem 2 livros de processo civil publicados pela editora Revista dos Tribunais. Coautor de 2 livros sobre direito eleitoral e inúmeros artigos publicados sobre a matéria. É palestrante na área, ex-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Paraná, presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral e diretor-geral da Revista Brasileira de Direito Eleitoral. Vou falar de pé para me lembrar das sustentações. Quero agradecer muito o convite que me foi dirigido pela Escola Judiciária Eleitoral, para o Fernando, Marden, presente, Ana Flora. É uma honra muito grande falar aqui no evento do Tribunal Regional Eleitoral. Nós falamos cotidianamente, mas na condição de advogado, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, incomodando com as teses defendidas na tribuna em defesa dos nossos clientes. Então, falar ao auditório e falar a este auditório tem, sem dúvida nenhuma, uma conotação especial para nós que advogamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Aliás, neste auditório foi fundado em 2008, março de 2008, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Naquele ano nós realizamos o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que o Guilherme, presidente, queria fazer apenas paranaense, ou em determinado momento de Curitiba e região metropolitana, mas nós fizemos o primeiro Congresso Brasileiro, realizamos o segundo Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral em 2010 e o terceiro em 2012, e hoje vamos montar aqui a comissão que vai organizar o 4º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, com a contribuição da doutora Andréia, que veio aqui para isso. Nós realizamos o primeiro, o terceiro, agora realizaremos o primeiro, 4º Congresso, e sem dúvida nenhuma reconhecido pelo Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral como o melhor e maior Congresso de Direito Eleitoral do Brasil. Ano passado vieram para cá a ministra Carmen Lústria, o ministro Lewandowski, vários ministros do TSE, vários ex-ministros do TSE. Quero agradecer a presença da Karina e da Gabriela, 2 eleitoralistas conhecidas no Brasil inteiro, que vieram aqui para atestar que, de fato, o nosso Congresso é o maior e melhor realizado no Brasil. O meu tema é um tema menor em relação ao tema da professora Desirê, processo civil eleitoral. Eu, aliás, fui aluno da professora Desirê, um curso realizado pelo Guilherme, que é o mais antigo do direito eleitoral no Paraná, professor, presidente, em 2000, no Instituto Romeu Bacelar. Quero, aliás, dizer que aprendi muito com a professora Eneida, embora naquele momento tivesse uma discordância que tive a surpresa de ver hoje que não tenho mais. E naquele momento ela fez algo constrangido, uma defesa, ainda que parcial, do regime democrático, entre aspas, cubano. Vejo que agora ela retificou sua posição, então seja bem-vinda ao grupo dos democratas, professora Desirê. Não tem direito de resposta. O artigo 58 não se aplica aqui no curso da ENE. Bem, quero também ainda, em relação à fala da professora Desirê, com todo respeito, fazer algumas referências na linha do que disse o Guilherme. Eu também tinha uma discordância em relação à professora Desirê no tema da fidelidade partidária. Ouvi a professora Desirê falar algumas vezes sobre o tema, numa das vezes, inclusive lá na PUC, eu defendendo a regra da fidelidade partidária, a professora Desirê contra, e poderia dizer hoje que fui, em alguma medida, convencido pelo discurso da professora Desirê. Acho que foi uma forçação de barra
a resposta à consulta, a resolução que saiu dali, e com isso concordo também com muito que disse aqui a professora Desirê em relação a estas resoluções do TSE. Eu acho que o caso da fidelidade partidária é o exemplo mais sintomático, inclusive, porque no tema que é objeto da minha fala hoje aqui, que é processo civil eleitoral, eles construíram um procedimento, estabeleceram a irrecorribilidade e depois recuaram da irrecorribilidade, alteraram a instância, a competência original para julgamento da matéria, e de fato é preciso reconhecer que, quem sabe com um certo atraso, o mesmo atraso, quem sabe, que a professora Desirê teve para reconhecer o problema do sistema cubano, mas eu reconheço também que, quem sabe, estivesse um pouco equivocado na defesa da regra da fidelidade partidária, até porque me convenci, aquela resolução é de 2007, a consulta é de março, a resolução é de outubro, que de fato os partidos políticos, e esta é uma contradição apontada pelo Guilherme, perderam espaço e hoje, no meu entendimento, não fazem mais nenhum sentido. Eu, quando falei de partidos políticos há uns 6 meses atrás, li um dos exemplares daqueles cadernos Adenauer, tinha um artigo sobre partidos políticos nos 4 continentes. E havia um diagnóstico dos partidos em países da África, da Oceania, da Europa. O Canadá estava lá como representante da América do Norte na avaliação que fizeram. E os diagnósticos eram muito similares. Os partidos da Coreia do Sul, da África do Sul, do Canadá, da Polônia, têm exatamente os mesmos defeitos que os partidos políticos brasileiros têm. Então, quando nós reclamamos dos partidos políticos, mais ou menos nessa linha, imagine na Copa, como se aqui nós não tivéssemos partidos políticos com um caráter ideológico formado e apresentável à sociedade a ponto de ser partido, de partir, de separar por conta dessas concepções programáticas e ideológicas. Esse é um problema mundial. Porque os partidos políticos, na verdade, só existem assim, com essa estratificação ideológica, desde que passou a fazer sentido direita e esquerda no mundo. Os partidos políticos, como nós conhecemos hoje, são da metade do século XIX, mais ou menos no mesmo tempo do Manifesto Comunista, e acabaram em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Nunca mais conseguimos achar diferença ideológica. Então, essas coligações que nós supomos heterodoxas são apenas sintomas do fim da distinção ideológica, que muitos reputam como algo negativo, e eu digo, é muito positivo. É muito positivo que não tenhamos que decidir a partir de radicalizações ideológicas, como se alguém pudesse dizer que defende o bem e outros pudessem ser taxados de defender o mal, como havia de forma mal com L, não Mao Tse-tung, lá da turma de Cuba. Isso perdeu o sentido, e perdeu o sentido no mundo inteiro. Tanto que na eleição da França, os franceses reclamavam sobretudo da ausência de identificação ideológica clara, distinção ideológica clara entre as propostas do Sarkozy na eleição, não na última, na anterior, e a Ségolène Royal. Ou seja, ninguém sabia mais qual era a diferença entre uma coisa e outra. E agora, nessa eleição, aconteceu um fenômeno parecido, tanto que vários integrantes da direita francesa integraram o governo socialista. E assim aconteceu na Alemanha, quando quase empataram lá Schröder e Angela Merkel, compuseram um governo de coalizão, acabando com distinções, ou com uma separação ideológica clara desde a Segunda Guerra Mundial lá na Alemanha, e assim no mundo inteiro ninguém mais sabe a diferença entre o que pensa um partido político e o que pensa outro partido político, por uma razão singela. Eles pensam a mesma coisa. Os programas dizem rigorosamente as mesmas coisas. À exceção, claro, dos partidos que eu chamo de exóticos. O Partido da Causa Operária, o PSTU, o PSOL, aquilo que sobrou do trotskismo fundado aqui no Brasil pelo Mário Pedrosa, ficou no gueto político, algo que eu diria exótico mesmo, né? Então, fora deste campo do exótico da política, os partidos se parecem muito. Isso é positivo, porque as escolhas vão se dar a partir do melhor candidato, independente da posição ideológica, porque hoje ninguém tem uma posição ideológica distinta do outro de forma nítida. Por isso, isso é contrário, me parece, professor Desirê, ao discurso da defesa do sistema proporcional que se dá em função da garantia das minorias. Quais minorias?
As minorias políticas, é claro, estou dizendo, as minorias políticas não existem mais na vida real. Quais são as minorias políticas aqui no Brasil? O PCO é uma minoria política. Ele não está no Congresso Nacional. Né? Quem sabe o PSTU, 2 deputados, Ivan Valente e o Chico Alencar, tudo bem, vamos resguardar então o Chico Alencar e o Ivan Valente, mas no mais, eu acho que o Chico Alencar e o Ivan Valente não servem como argumento contrário à adoção do sistema majoritário, o voto distrital, ainda que seja no voto distrital misto. Portanto, eu não tinha visto, o Guilherme me chamou a atenção para esta suposta incoerência que haveria em reconhecer um papel menor dos partidos, mas ao mesmo tempo defender a adoção ou a manutenção do sistema eleitoral que nós temos aqui para a garantia de uma minoria que não existe mais, pelo menos no meu sentido. Bem, o meu tema é processo civil eleitoral. Eu vou falar de jurisdição eleitoral. A professora Desirê ainda mencionou que há um sentimento, há alguns que defendem que nós temos a melhor justiça eleitoral do mundo. É um discurso que pode parecer ufanista, mas me tem como adepto. Eu acho que nós temos a melhor justiça eleitoral do mundo. E como o TRE do Paraná é o melhor do Brasil, então nós estamos no melhor lugar do mundo em termos de justiça eleitoral. Presidente, como eu sou advogado, eu tenho que cumprir esse papel, se me permite. Mas eu acho mesmo que nós temos a melhor justiça eleitoral do mundo. Não tenho o grau de conhecimento que a professora Desirê tem de direito comparado para saber se o fato de unirmos aqui no Brasil essa função administrativa com a função jurisdicional, já feita a minha ressalva em relação a esse poder de emitir resoluções que o TSE tem, se tudo isso junto e misturado, porque junto e misturado gera algum tipo de problema. Mas eu diria que nós temos a atividade fim administrativa da Justiça Eleitoral como a melhor do mundo, e temos, e esse é o tema da minha fala, e já começo agora, temos a melhor Justiça Eleitoral na função jurisdicional. O Brasil é o país do mundo, me corrija, professora Desirê, que mais caça mandatos no mundo. Ninguém caça tanto pós-eleição como nós caçamos. Há sistemas mais rigorosos de inelegibilidade, que é uma cassação prévia, uma cassação não em função do que foi feito durante a eleição, mas em função da condição do candidato pré-eleição. Né? Aí, quem sabe, nós estejamos atrás, pelo menos do Irã, presidente, mencionado antes, que afastou os 2 principais candidatos favoritos na eleição iraniana pelo Conselho de Clérigos, que lá substitui o TSE na sindicabilidade das condições de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade. Né? Mas a jurisdição eleitoral, que tem a ver com processo civil eleitoral, eu até citei a professora Desirê quando escrevi sobre jurisdição eleitoral lá naquele pequeno artigo para o jornal da OAB, sistema jurisdicional, de controle jurisdicional do processo eleitoral que nós temos aqui hoje, foi inaugurado em 1932. Com o Código de 1932, que antecedeu o Código vigente atual, que é de 1965. Foi a data da criação da Justiça Eleitoral no Brasil. E esta criação da Justiça Eleitoral no Brasil, eu tenho dito quando falo sobre o tema, tem muito a ver, ou tem tudo a ver, com a própria racionalidade da existência da Justiça Eleitoral, que surgiu para coibir fraudes eleitorais, para garantir a autenticidade do processo eleitoral, para garantir a verdade eleitoral. Todas as eleições da Primeira República, antes da criação da Justiça Eleitoral, né, que as eleições do Prudente de Moraes até o Washington Luiz, foram flagrantemente fraudadas. Nós tínhamos tudo menos eleição verdadeira. A própria eleição de 1930, que deu na vitória do Júlio Prestes, na sucessão do Washington Luiz, foi fraudada pelo Júlio Prestes em São Paulo, mas foi fraudada pelo Getúlio no Rio Grande do Sul. O Getúlio teve quase todos os votos no Rio Grande do Sul e o Júlio Prestes teve quase todos os votos em São Paulo. Ganhava quem fraudasse mais a eleição. E naquela eleição fraudou mais o Júlio Prestes. Naquela eleição, o Getúlio, presidente, não tinha a prerrogativa de entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral contra o Júlio Prestes, porque nós não tínhamos o controle jurisdicional do processo eleitoral. Ele pegou em armas, fez a Revolução de 30
E ato primeiro, por isso que o Gilmar Mendes diz que a Justiça Eleitoral é filha dileta da Revolução de 30, né? E tem como causa máter a verdade eleitoral. Ato primeiro, Getúlio chamou a Assis Brasil para fazer o Código Eleitoral que deu na fundação da Justiça Eleitoral. Inspirada, li num texto do Henrique Neves, que eu confesso, não achei confirmação em nenhum outro texto sobre o tema, que nós teríamos copiado aqui a Justiça Eleitoral da Tchecoslováquia, recém-fundada Tchecoslováquia, já extinta Tchecoslováquia, e que o modelo tchecoslovaco teria sido produzido por Kelsen, que, embora tenha vivido entre a Áustria e os Estados Unidos, nasceu em Praga, viveu lá até os 3 anos. Não sei se é verdade, mas copiando ou não da Tchecoslováquia, hoje nós temos um controle jurisdicional muito bom, que é todo orientado para coibir a fraude eleitoral. E foi por isso que nasceu em 1932, porque Getúlio foi vítima da fraude eleitoral naquela eleição de 1930. E assim aconteceu no mundo inteiro. Nós inauguramos esse processo esse controle jurisdicional do processo eleitoral, como a gente tem aqui no Brasil, né? Isso foi inaugurado na Inglaterra, na metade do século XIX. Eles tinham o que os americanos têm até hoje, que é um processo de verificação de poderes pela Casa Legislativa. Está lá no artigo sei lá, qual artigo da Constituição americana, que diz que o próprio parlamento fará a aferição da rigidez do seu processo eleitoral. Era o que nós tínhamos aqui, era o que os ingleses tinham até a metade do século XIX, até o tempo de Disraeli, e lá adotaram pela primeira vez o controle jurisdicional do processo eleitoral. É a possibilidade de se perguntar ao juiz se aquela eleição foi limpa ou se não foi limpa. E se não foi limpa, qual é a consequência que se dá pela violação, né, ou pela prática de abusos ou fraudes eleitorais. Então isso foi iniciado pelos ingleses e nós adotamos isso em 1932. E há um estudo recente, o Rodolfo Viana Pereira já tinha, no livro que escreveu sobre tutela coletiva no direito eleitoral, apresentado alguns números sobre a migração dos sistemas no mundo inteiro para o sistema de controle jurisdicional, e eu vi um artigo esses dias, dando números impressionantes, do Instituto Interamericano de Democracia e Assistência Eleitoral, do IDEA, falando também sobre a migração dos sistemas de verificação de poderes pelas casas legislativas para o nosso, aqui do Brasil, de controle jurisdicional, que é em inglês, mas é adotado por nós aqui, com algumas particularidades. Uma delas é ter justiça eleitoral especializada, que eu acho que é bom, né? Então, por isso que eu reitero aqui, o nosso modelo é um modelo muito bom, né? É um modelo, sem dúvida nenhuma, a ser copiado, não só na parte administrativa, mas também no controle jurisdicional. Para que nós possamos fazer um controle jurisdicional adequado, nós temos que ter um processo civil eleitoral adequado. E há, em alguma medida, aquilo que o Marcelo Abelha Rodrigues, que é processualista e compôs o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, aliás, compõe até hoje, sucedeu o Flávio Chen Jorge lá, ele chama de balbúrdia legislativa. Há uma espécie de balbúrdia legislativa no que se refere ao processo civil eleitoral. Nós não temos um Código de Processo Civil Eleitoral. E o Código de Processo Civil, que é de 1973, se aplica ao direito eleitoral apenas subsidiariamente. Então, nós, para montarmos a disciplina processual civil eleitoral, temos que fazer alguns recortes naquilo que foi concebido de matéria processual ao longo do tempo, né? E isso criou uma espécie de mosaico na disciplina do processo civil eleitoral. Então, nós temos regras de processo no Código Eleitoral, que é de 1965, nós temos regras de processo na Constituição de 1988, ação de impugnação de mandato eletivo, nós temos regra de processo na Lei 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, estão lá as cassações de mandato por abuso, no artigo 22, e temos regra de processo na Lei Eleitoral, que é de 1997, alterada em 99, em 2006, né? Então, e a Lei das Inelegibilidades alterada pela Emenda Constitucional 135 de 2010. Todas estas leis, inclusive a Lei Maior, a Constituição, estabeleceram algumas regras de processo que têm que conviver entre si,
com muita dificuldade de harmonia, porque foram concebidas cada uma ao seu tempo e cada uma à luz do paradigma vigente ao tempo em que foram concebidas. E há uma certa, eu diria, incongruência entre estas regras, e este é o principal problema do processo civil eleitoral. De fato, como disse o presidente Rogério Coelho, no processo, os princípios do processo civil, os princípios do processo penal, eles têm, no âmbito do direito eleitoral, uma aplicação diferenciada. Eu diria que o princípio que tem uma aplicação diferenciada, mais emblemática para o direito eleitoral, é o princípio da celeridade. As decisões em direito eleitoral devem ser muito rápidas. A justiça eleitoral sem celeridade cumpre papel nenhum. E isso aconteceu durante muito tempo. A justiça eleitoral, com essas decisões de eficácia imediata, é coisa relativamente recente. Vem apenas de 2000 para cá, nós temos pouco mais de uma década de decisões de eficácia imediata. Eu falo disso em seguida, mas destaco que esse é um princípio que tem uma aplicação enfática no âmbito do direito eleitoral e, sem dúvida nenhuma, é algo que também faz hoje da justiça eleitoral, pelo menos como nós a concebemos hoje, algo diferente do resto do mundo, em função da eficácia que as decisões têm. O título da minha fala, né, é sobre ações eleitorais e recursos. E estas ações eleitorais é que eu reitero foram concebidas nestes anos todos sem muita congruência. A primeira ação de direito eleitoral, tipicamente do direito eleitoral, é a ação de impugnação de registro de candidatura. Esta ação de impugnação de registro de candidatura é a única ação de direito eleitoral, de processo civil eleitoral, que, quem sabe, mereça tratamento procedimental apartado das demais ações. E eu vou concluir isso no final. Acho que nós poderíamos ter apenas uma ação de direito eleitoral, ainda que possamos nominá-la de representação ou de recurso, como é o recurso contra a expedição do diploma, mas não é mais possível conviver em tantas ações com funções sobrepostas hoje no processo civil eleitoral. A única que, quem sabe, tenha, em função da sua particularidade, uma razão de ter um procedimento diferenciado é a ação de impugnação de registro de candidatura. E qual é a razão disso? Porque na ação de impugnação de registro de candidatura há um corte na cognição da ação, do ponto de vista horizontal, para valer daquela classificação do caso Watanabe, que nem todas as matérias podem ser alegadas na ação de impugnação de registro de candidatura. Para ficar no exemplo do processo civil, é a analogia que se faz às ações possessórias. Eu não posso discutir domínio nas ações possessórias. O legislador fez um corte, eu quero que se discuta só posse. Na ação de impugnação de registro de candidatura, apesar do Adriano Soares da Costa defender tese diferente, na ação de impugnação de registro de candidatura, eu só posso discutir o preenchimento das condições de elegibilidade ou a incursão numa das hipóteses de inelegibilidade. Eu faço um corte de cognição proposital para que a instrução seja mais rápida, porque eu preciso julgar de forma muito célere a ação de impugnação de registro de candidatura para poder anunciar aos eleitores, afinal, quais são os candidatos válidos. Então, esta é a primeira ação, e aproveito essa primeira ação para falar de 3 temas polêmicos em relação à ação de impugnação de registro de candidatura, 3 temas, além de polêmicos, muito atuais. Eu acho que o legislador andou esculhambando o processo de registro de candidatura no Brasil. Há muito tempo que nós tínhamos como princípio a orientar o registro de candidatura, né, a estabilidade da decisão que definiu e indefinia o registro. Nós não podemos ter candidatos provisórios. Nós tivemos aqui tristes exemplos, como o exemplo de Londrina, na eleição retrasada, em que o candidato que ficou em primeiro lugar foi considerado inelegível. Depois da eleição, tiveram que convocar um terceiro turno e o candidato que tinha ficado em terceiro lugar ganhou o terceiro turno, embora tenha sido depois cassado, não pela Justiça Eleitoral, mas pela Justiça Comum. O exemplo de Londrina é horrível e se repetiu nesta eleição municipal em muitos casos, apesar do esforço da Justiça Eleitoral de cumprir um dos parágrafos do artigo 16 da Lei Eleitoral, que diz que nós temos que julgar todos os processos de registro com uma antecedência mínima de 45 dias do dia da eleição.
Ora, mas não dá tempo, diz o desembargador. Dizem os ministros do TSE, em última instância, julgam todos esses casos antes da eleição. Então, nós temos que nos conformar, que é possível que candidato, eventualmente, que preencher essas condições, fique fora da disputa. E nós temos que admitir, como o sistema nosso admite, a candidatura do inelegível. Mas nós temos que estabelecer uma data clara. Havia essa data. Há muito tempo a jurisprudência estava conformada para dizer que as condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade deveriam ser aferidas no momento do registro. Quem conseguisse contemplar todos os requisitos positivos e negativos tinha o registro deferido. Esta era uma regra que confirma a premissa que mencionei antes, que nós admitimos que quem seja inelegível possa ser candidato, se a inelegibilidade surgiu depois, ou eventualmente aquele que pudesse preencher todas as condições, se não conseguiu comprovar no registro, ficava fora. Paciência. Esta é uma regra de processo civil eleitoral. O processo civil envolve riscos, certezas, incertezas e os riscos em função dessas certezas e incertezas. Agora, nós mitigamos essa regra importante que era no processo de registro e criamos 3 exceções recentemente. A primeira exceção veio com a Lei 12.034, artigo 11, parágrafo 10º da lei. Foi uma lei, disse bem a professora Desirê, e diz sempre o Fernando Neves, aliás, o Fernando Neves disse isso em 2008 aqui, o direito eleitoral é o único ramo de direito em que o bandido faz a lei para ele próprio, porque o Congresso Nacional é quem concebe a legislação eleitoral para ser aplicada nas eleições disputadas pelos próprios parlamentares. Então, esta particularidade do direito eleitoral fez com que se concebesse esse artigo 11º, parágrafo 10º da lei eleitoral, pela 12.034, que diz o seguinte: olha, se você porventura tiver um impedimento na tua candidatura, no momento do registro, e esse impedimento for afastado depois, você pode ressuscitar o processo de registro e ter o deferimento da candidatura. Então, abriram a primeira exceção. O sujeito não podia ser candidato, mas esperaram para ver se ele conseguia uma liminar para afastar a inelegibilidade em função da reprovação das contas no Tribunal de Contas, artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei 6490, e ele é reintroduzido no processo eleitoral. Esta é uma regra perniciosa, porque nós ficamos esperando a boa articulação dos advogados do candidato indeferido para ver se é possível afastar a inelegibilidade e ele voltar a qualquer tempo. Voltar, vírgula, porque a segunda regra, que me parece desestabilizou o sistema de registro de candidatura no Brasil, é o artigo 16A. Esse artigo que, na verdade, consolida na legislação aquilo que já estava na jurisprudência desde 2004, na resolução, na verdade, que consagrou aquilo que a jurisprudência vinha formando, o sujeito que tem o registro indeferido segue candidato como se o registro estivesse deferido. Então é aquilo que eu chamo também de candidato provisório. O sujeito não preenche nenhuma das condições de elegibilidade, está em curso numa série de hipóteses de inelegibilidade, mas faz o registro. E como o artigo 16A diz que ele pode praticar todos os atos de campanha como se candidato com registro deferido fosse, ele segue na disputa até decisão final, por construção jurisprudencial, do TSE. E aqui nós tivemos no Paraná e no Brasil inteiro, aliás, no Brasil inteiro foram 150 casos, se não me engano, estava na Folha de São Paulo, a maioria de candidatos que renunciaram às vésperas do processo eleitoral, colocando a mulher e o filho. Guilherme advogou para um bando deles, eu fiquei sempre do outro lado, porque eu não gosto dessa prática. O sujeito sabe que não pode ser candidato, mas se mantém na disputa por força do artigo 16A e depois vai lá e substitui na véspera, como nós tivemos em muitos casos aqui, pelo seu filho, pela sua mulher, por quem quer que seja, porque ele vai estar lá na urna no dia da eleição. Isso não contribui para a verdade eleitoral, para a autenticidade da eleição, porque sistema eleitoral só funciona bem se for um bom instrumento da transformação de voto em mandato. E esse não é um bom instrumento da transformação de voto em mandato, mas é uma regra que está aí em nome de algo absolutamente questionável, que é mais ou menos este o discurso que ampara o artigo 16A. Ora, se eventualmente o sujeito teve o registro deferido
indeferido. Mas essa decisão está sujeita, como está de fato, a recurso, tanto ao TRE nas eleições municipais, como ao TSE, não faz sentido que eu prematuramente retire o sujeito da disputa e depois ele eventualmente tenha o recurso deferido, provido, aliás, e volte com o registro deferido. Eu diria, veja, este é um discurso correto, mas do ponto de vista do tema da minha fala, processo civil eleitoral, se resolve não com a criação do artigo 16A, que criou uma espécie de periculum in mora presumido e fumus boniuris invariável e automático. Por mais inviável que seja o recurso apresentado, é atribuído efeito suspensivo, que é o que diz o 16A, a decisão de indeferimento do registro não vale, né? Até que o Tribunal Superior Eleitoral dê a última palavra. Esta questão deveria ser deixada para ser resolvida como era na década de 90, na década de 80, pelo caso concreto. O sujeito que tinha o registro indeferido na década passada e retrasada, ele entrava com o recurso e se houvesse plausibilidade, ou seja, perspectiva de provimento do recurso para deferimento do registro, o TRE ou o TSE deveria liminar para que ele pudesse disputar a eleição. Do jeito que está, como eu brinco há muitos anos, o sujeito vem aqui do Paraguai, começa a morar em Curitiba faltando um mês para a eleição, ou faltando 4 meses para a eleição, faz o pedido de registro de candidatura, um paraguaio com 16 anos, né? Nada contra o Paraguai, pode ser até canadense, e aí fica bem discriminatório. O juiz eleitoral indefere o registro e ele apresenta recurso. Este paraguaio de 16 anos vai disputar a eleição da Prefeitura de Curitiba. Necessariamente. Por quê? Porque o indeferimento do registro tem eficácia nenhuma, até que o TSE, e o TSE só pode confirmar isso depois da eleição, dê a palavra final sobre o tema. Então, em termos de processo civil eleitoral, esta regra é uma regra muito perniciosa e perigosa. E a última regra que propiciou a estabilização do registro de candidatura no Brasil é a regra do 26C da 6490. A lei do ficha limpa, eu apoio, a lei do ficha limpa foi uma lei, ressalvados alguns exageros, como regra geral, muito boa. A lei do ficha limpa apertou de um lado, mas flexibilizou de outro. Ela antecipou o momento da eficácia da inelegibilidade. Esse é o tema que eu diria mais polêmico da lei do ficha limpa, para alguns, violador da presunção de inocência. O sujeito condenado ali pelo Tribunal de Justiça, presidente, em crime qualquer, ficava inelegível apenas depois do trânsito julgado, agora basta decisão colegiada como regra na segunda instância, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal. Mas o 26C disse o seguinte, olha, você eventualmente pode buscar uma liminar para suspender essa inelegibilidade. Na verdade, não acrescentou muita coisa, porque essa liminar já estava à disposição de qualquer dos condenados ao STJ, lá para o STJ, para o STF, dependendo da competência. Mas nós temos aí outro caso de instabilização do registro. O sujeito consegue uma liminar no STJ, muitos conseguiram, e suspendem a condenação, vamos para concordar com a lei, suspende a inelegibilidade, o efeito reflexo da condenação, e disputa a eleição com um registro provisório. Um ano e meio depois, o STJ revoga a liminar. O que é que diz a lei? O registro é automaticamente indeferido. O sujeito está no exercício do mandato há 1 ano, vários prefeitos no Brasil hoje estão exercendo o mandato, pendurados em liminares, com fundamento no artigo 26C da 6490, e se houver a cassação da liminar, nós vamos ter que resolver como é que isso se opera na prática em função do indeferimento tardio do registro. Até porque pode ser que o registro dele, né, tenha sido deferido, afastada essa inelegibilidade, que quem sabe não fosse inelegibilidade. Porque quem dá a última palavra sobre a inelegibilidade, quem faz a subsunção entre a condenação criminal e a lei de inelegibilidades é o TRE. E aí o TRE vai ter que se reunir aqui, presidente, devo anunciar a Vossa Excelência, lá por outubro, para analisar um caso de pedido de registro por cassação tardia de liminar com fundamento no artigo 26C da Lei 6490. Então, essas 3 regras, o artigo 11, parágrafo 10º, o 16A da Lei Eleitoral e o 26C da Lei 6490,
são fatores graves de instabilização do processo de registro de candidatura. A ação de impugnação de registro de candidatura, que é a ação primeira entre todas as ações eleitorais que temos, ela hoje tem essas grandes dificuldades causadas por esses três dispositivos. Na minha opinião, o registro tem as condições de registrabilidade, tem que ser aferidas ali no momento da apresentação, no momento do pedido de registro, defere ou indefere e ponto. Os casos extremos serão avaliados à luz do critério casuístico e não a partir da criação de um efeito suspensivo automático, que é, por todas essas razões que eu mencionei, pelo menos na minha opinião, pernicioso. Bom, depois da ação de impugnação de registro de candidatura, aí nós temos a consagração daquilo que o professor Marcelo Abelha Rodrigues chama, de fato, de balbúrdia legislativa, né, no âmbito do processo civil eleitoral. Porque nós temos três ações para cumprir mais ou menos o mesmo papel. E temos nenhuma ação para cumprir um outro papel importante negligenciado pelo processo civil eleitoral, que é o papel da tutela preventiva e específica no âmbito do direito eleitoral. As regras do processo civil eleitoral foram concebidas originalmente apenas para punir, e a punição no direito eleitoral, para traduzir, para fazer uma importação acrítica do processo civil normal ao processo civil eleitoral, a reparação ou o ressarcimento no processo civil eleitoral se resolve muito mal, porque ou é multa ou é cassação de mandato. Então, o controle da rigidez do processo eleitoral deve ser feito preventivamente e preferencialmente em tutela específica. Aliás, nós temos uma regrinha de tutela específica que é, embora não preventiva, que é um ressarcimento na forma específica, que é o artigo 58, que garante o direito de resposta. Isso é ressarcimento na forma específica. O sujeito que agredisse podia ser condenado à multa, mas sem ter direito, o agressor, a, no mesmo espaço, não ter direito o agredido, no mesmo espaço do ofensor, apresentar a sua resposta. Mas nós temos que generalizar as técnicas de tutela específica para o direito eleitoral, porque elas são muito úteis, assim como a tutela preventiva do direito eleitoral. Se há um caso de conduta vedada, o sujeito está distribuindo bens a partir de um programa social que não tinha lei aprovada no ano anterior, para citar um exemplo clássico, o melhor é que o Ministério Público Eleitoral entre com uma tutela inibitória e frustre a prática da conduta vedada, até para que a Justiça Eleitoral depois não tenha que fazer a difícil aferição da gravidade da conduta. Embora hoje leve o nome de gravidade, no fundo significa a mesma potencialidade de sempre, a mesma capacidade de influenciar no resultado. Aliás, influência no resultado é a opção do legislador constitucional quando fala das inelegibilidades. Essa influência no processo eleitoral, volto um pouco para o início da palestra, é a que autoriza a cassação de mandatos. Quando eu digo que o Brasil é o país do mundo que mais caça mandatos, eu digo que o Brasil é o país do mundo que tem a justiça que mais flagra abusos que influenciaram no processo eleitoral, e aí só podem redundar numa única consequência, a cassação do mandato. Porque o direito eleitoral existe, disse a professora Desirê, mas disse antes dela o professor Fábio Ribeiro, para garantir a precisa equação entre a vontade do eleitor e o exercício do mandato. Quando se conquista um mandato com eleição fraudada, a cassação de mandato para colocar no lugar do primeiro o segundo colocado, nada mais é, já ouviu o Guilherme algumas vezes, do que restabelecer essa precisa equação. Eu tiro do primeiro lugar aquele que ganhou a eleição fraudando e ponho no lugar dele o segundo, à luz de uma premissa lógica que diz mais ou menos o seguinte: não fosse a fraude perpetrada, o segundo seria primeiro, o primeiro seria segundo. A Justiça Eleitoral apenas restabelece a precisa equação quando caça mandatos. Por isso que a cassação de mandatos nunca deve ser vista, na minha modesta opinião, como punição para o candidato que praticou o abuso, que praticou a conduta vedada e que comprou voto. Quem compra voto responde criminalmente pela compra de votos, mas não perde o mandato por conta disso. Perde o mandato porque há também uma presunção de potencialidade, no caso do 41A, para dizer,
quando se flagra a compra de um voto, se flagra a compra de um esquema de compra de votos. No abuso não há essa presunção e eu preciso comprovar a influência, a gravidade, a potencialidade. Escolham a palavra, mas o fato é que, para as violações leves da Justiça Eleitoral, né, há a aplicação de multas. A cassação é para os casos extremos, em que houve quebra dessa precisa equação. Bem, para que nós possamos garantir essa precisa equação no processo civil eleitoral, existem as ações eleitorais. A ação de investigação judicial eleitoral, a ação de impugnação de mandato eletivo, né, e o recurso contra a expedição do diploma. Embora leve o nome de recurso, evidentemente se trata de uma ação desconstitutiva de diploma. Nem faria sentido que um recurso contra a expedição do diploma, que tem natureza jurisdicional, atacasse um ato de natureza administrativa, que é o diploma. Muito tempo leva esse nome, foi concebido lá em 1965, no Código Eleitoral de 65, em descompasso com uma consciência crítica do processo civil eleitoral que a gente tem vigente hoje no Brasil. Mas por muito tempo o TSE resistiu em relação ao reconhecimento do caráter jurisdicional, depois reconheceu e um pouco mais à frente reconheceu que em função disso não poderia limitar a cognição do recurso contra a expedição do diploma e sepultou uma vetusta jurisprudência que dizia que no recurso contra a expedição do diploma a prova deveria ser pré-constituída. Com essa viragem da jurisprudência do TSE, nós temos o recurso contra a expedição do diploma para fazer rigorosamente a mesma coisa que faz a ação de investigação judicial eleitoral e para fazer rigorosamente a mesma coisa que faz a ação de impugnação de mandato eletivo. Antes, a ação de investigação judicial eleitoral não cumpria bem esse papel porque a cassação só poderia ocorrer se se desse até a eleição, depois até a diplomação. Fruto de um artigo crítico escrito pelo Gustavo Severo, nosso amigo aqui do Paraná, que hoje está em Brasília, que já dizia que era inconstitucional esse corte na eficácia da AIGE. Mas agora nós resolvemos com a lei de ficha limpa e demos a merecida efetividade para a ação de investigação judicial eleitoral, de forma que eu possa dizer hoje com tranquilidade que o fim da ação de impugnação de mandato eletivo ou do recurso contra a expedição de diploma fariam falta nenhuma no processo civil eleitoral. Basta uma ação só. O TSE poderia resolver isso por construção jurisprudencial. A professora Desirê não gosta quando o TSE resolve por construção jurisprudencial, mas nesse caso suponha que possa ter o apoio da professora. É que o TSE há muito tempo tem dito, e me parece de forma equivocada, que não há litispendência entre ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo e recurso contra a expedição de diploma. E há nítida litispendência, porque há tríplice identidade, causa de pedido e partes. O TSE fez uma acrobacia hermenêutica, para citar o Aires Brito, para dizer que, na verdade, o pedido de uma é diferente da outra. Uma quer caçar o diploma, a outra quer caçar o mandato, e a outra quer, na verdade, caçar o registro, quando, na verdade, o pedido é rigorosamente o mesmo, é de cassação, ser do registro do mandato ou de diploma, apenas em função do tempo em que a decisão de procedência se verifica. Portanto, nós poderíamos unificar essas três ações numa só, e se o TSE disser que tem litispendência, isso está absolutamente resolvido, sem mudança na legislação eleitoral, que é sempre muito complicada de ser feita. Estão aí as várias tentativas de alteração da legislação eleitoral, sempre com muita dificuldade de avançar nas comissões que foram montadas pela Câmara e pelo Senado em diferentes tempos. Eu acho que já estou indo para o final pelo tempo aqui, mas eu ainda devo falar sobre recursos em matéria eleitoral. Para falar sobre recursos em matéria eleitoral, eu quero primeiro antes fazer a ressalva óbvia. Recurso contra a expedição do diploma não é recurso, é ação. O livro do Tito Costa, eu acho que é o único que escreve sobre recursos em direito eleitoral, segue tratando na 9ª edição recurso contra a expedição do diploma como se recurso ainda fosse, e não é. O fato é que nós temos, no âmbito dos recursos eleitorais, pouca coisa discrepante, a não ser em relação aos prazos do processo civil normal. Nós temos um recurso eleitoral ordinário fazendo às vezes da apelação e a particularidade de não termos, por conta do artigo 121 da Constituição Federal, o recurso extraordinário a ser interposto diretamente da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Daqui só cabe tanto o RESP como o RE para o Tribunal Superior Eleitoral. As matérias do RESP e do RE só cabem
no RESP, que vai ao Tribunal Superior Eleitoral, e o recurso extraordinário, quem sabe seja um aviso do meu tempo, o recurso extraordinário é interposto da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas há um tema fundamental no âmbito dos recursos que está ameaçado agora por esta comissão que foi montada pelo Senado para alterar o Código Eleitoral. Nós vimos lá, recebemos a proposta da comissão e entre os dispositivos questionados está, ou passíveis de alteração, está o artigo 257 do Código Eleitoral, que eu diria que é o artigo mais bonito do Código Eleitoral. É o artigo que empresta eficácia imediata às decisões judiciais no âmbito do direito eleitoral, no âmbito da justiça eleitoral. Esse artigo 257 reproduz um dispositivo similar que já estava no Código Eleitoral de 1932. Vejam isso, senhores. O ambiente é absolutamente inóspito, porque o Código de 39 e o Código de 73, o Código de Processo Civil de 39 e o Código de Processo Civil de 73, sempre priorizaram a segurança jurídica. Mas no direito eleitoral disseram, ó, o recurso não tem efeito suspensivo, as decisões têm eficácia imediata. Disseram isso em 32 e disseram isso em 73. Disseram, mas não foram ouvidos, porque os códigos de 32 e de 65, os códigos eleitorais, não foram aplicados neste particular. Por construção jurisprudencial, que fez uma equivalência entre cassação e inelegibilidade, aplicaram o artigo 15 da Lei 6490 e o artigo, que eu não me lembro qual, da Lei número 5 de 1970, para dizer que cassação é igual à inelegibilidade e, portanto, deveríamos esperar o trânsito em julgado para que as cassações de mandato tivessem eficácia imediata. Sabe o que isso produziu, desembargador, doutora Ana Flora? A inexistência de cassações de mandato no Brasil. As cassações de mandato vêm de 2000 para cá. Nós fizemos, o Gustavo lembra disso, na primeira pós-graduação de Direito Eleitoral lá do Unicri Curitiba, um estudo de caso sobre cassações de mandato. E fomos estudar o que tinha acontecido no Paraná antes de 2000. E descobrimos 2 cassações de mandato aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral, na eleição de 1986, dos deputados Basílio Villani e Maurício Nácia. Foram cassados aqui por abuso do poder econômico, um ligado ao Bamerindos, outro ligado ao extinto consórcio Nácia. Não necessariamente isso produz abuso do poder econômico, mas naquele caso disso o TRE produziu e eles foram cassados, mas conseguiram virar a cassação de mandato lá no Tribunal Superior Eleitoral e acabaram cumprindo o mandato na íntegra. Maurício Nácia morreu, o Basílio se elegeu até quando quis e mora em Itapuá, para quem estiver interessado na biografia do ex-deputado Basílio Villani. Bem, o que é que mudou? Nós apartamos cassação de inelegibilidade e começamos a dizer que o 257, muito por obra e mérito do ministro Nelson Jobim, na construção da jurisprudência do 41A, que é de 99, a jurisprudência se formou no começo da década passada, dizendo que o artigo 257 se aplicava para as cassações de mandato. Primeiro para o 41A, depois para a AIGE, para a ação de impugnação de mandato eletivo, e para tudo, menos no recurso contra a expedição do diploma, que tem regra específica, que é o artigo 216 do Código Eleitoral, que diz que a decisão tem que ser confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E esta é uma regra muito saudável que querem mudar. Querem dizer que agora o recurso vai ter efeito suspensivo. E nós regrediremos a pré-1932, quando nós tínhamos em vigência os códigos estaduais de processo, que consagram como regra geral o efeito suspensivo do recurso de apelação, que vem sendo abandonado no mundo inteiro, até no processo civil normal. Alemanha, França, Portugal, Espanha, Itália, há 20 anos, todos esses países deram, aliás, Portugal não, todos esses países, à exceção de Portugal, deram eficácia imediata às decisões de primeiro grau. E agora, no direito eleitoral, nós queremos regredir. Esta é uma regressão gravíssima à legitimidade do processo eleitoral. Se houver a cassação de mandato e o recurso tiver efeito suspensivo, o sujeito segue no exercício do mandato até que o recurso seja julgado. Alguém diz, em defesa da tese, mas ora, e se eventualmente o sujeito foi cassado e o recurso for provido lá na frente, como fica o tempo em que ele ficou fora do exercício do mandato? Não é preciso resguardar, por uma regra de periculo in mora, a mesma do 16A,
o exercício do mandato do que foi cassado, até que se diga se de fato ele cometeu o abuso ou não, essa é uma opção. Foi a opção que nós tivemos até o ano de 2000. E aí não cassamos ninguém. Por quê? Porque não transita em julgado antes do final do mandato. O Bellinati, lá de Londrina, que teve o seu registro indeferido, terminou o mandato do sucessor dele sem que o Supremo Tribunal Federal julgasse a regularidade do registro. E, aliás, estava com RE admitido no Supremo. Fernando Neves era o advogado do caso, se não me engano, lá perante o Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos... Você era advogada, Gabriela? A Gabriela era advogada? Você que fez o RE, desculpa, Gabriela. Um RE admitido no Supremo é coisa raríssima, né? Mas o Supremo não teve tanta agilidade como você teve para fazer o RE para julgar o recurso. E o Bellinati, dizem alguns, para o bem de Londrina, acabou ficando fora do exercício do mandato, de lado a questão jurídica envolvida. Mas nós precisamos correr riscos no processo civil eleitoral. Nós temos que admitir, já indo para o final, que pode haver cassação injusta. E não tem problema nenhum nisso. Assim como nós temos que admitir que pode haver improcedência em ações de cassação de mandato injustas também. Não tem problema nenhum de cassar injustamente. Isso é da lógica do processo civil. Alguém pode ficar arrepiado, mas meu Deus, e depois se descobre... Mas vejam, senhores, é preciso compreender, e eu sei que a professora Desirê vai dizer que eu usei de forma ilegítima uma citação dela para justificar um discurso que ela não concorda, mas para garantir a precisa equação, a verdade eleitoral, né, eu preciso aferir se a eleição foi conquistada de forma limpa ou não foi. E onde é que eu procedo a essa sindicabilidade da rigidez do processo? Na ação de investigação judicial eleitoral, na AIME, no recurso contra a expedição de diploma. Aí essa ação é, ou numa representação, 41A, conduta vedada, aí essa ação é julgada procedente. Fica demonstrado que o sujeito comprou votos, a bangu, para usar uma expressão antiga, praticou condutas vedadas, abusou do poder político, teve caixa 2, abusou dos meios de comunicação, porque era dono da rádio, né? Fez tudo que não podia fazer. Tudo junto e misturado. O juiz dá uma sentença de procedência linda, dizendo que a quebra da precisa equação entre a vontade do eleitor e o exercício do mandato é manifesta e multidisciplinar, no exemplo hipotético que eu ofereço. Ele é cassado. Cabe recurso. Enquanto ele recorre, hoje assume no lugar dele o segundo colocado. Implicitamente, a premissa, né, a lógica subjacente a toda decisão de cassação é a mesma. Se não fosse o que ele fez, ele não teria sido vencedor. Portanto, quem que deve assumir? Quem ficou em segundo lugar. Porque assim eu restabeleço a precisa equação entre a vontade do eleitor e o exercício do mandato. Se eu disser que o recurso tem efeito suspensivo, como estão querendo, uma emenda do PSD, uma proposta do PSD ao projeto, eu deixo no exercício do cargo aquele que já foi reputado como fraudador da eleição. Pode ele reverter? Pode. Mas aqui nós temos que ponderar que a irreversibilidade da decisão está em prejuízo dos dois lados. Tem perículo in mora, mas tem perículo in mora inverso. Quando o perículo in mora é a regra de processo, é um dado neutro, e nesse caso é um dado neutro, porque o risco que corre o primeiro colocado cassado é rigorosamente o mesmo risco do ponto de vista processual que corre o segundo colocado, que seria o primeiro não fosse a fraude, eu devo resolver a questão à luz apenas de uma outra regra da tutela de urgência, que é a verossimilhança, fumus boniuris, aparência do direito. Portanto, quem tiver mais aparência fica no cargo à espera do julgamento dos recursos. Esta é a regra que prevalece hoje. Quando alguém é cassado lá em Foz do Iguaçu, interpõe o recurso e fica fora do cargo. E entra com uma medida cautelar. Se for no período de férias, o presidente Rogério Coelho vai ter que dizer se ele vai permanecer no cargo cassado ou vai dar o lugar ao segundo colocado até que o julgamento seja realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E o que é que o desembargador Rogério Coelho, como todo juiz de segundo grau eleitoral, deve se perguntar
antes de deferir ou indeferir, pelo menos na minha modesta opinião, antes de deferir ou não uma liminar, ou seja, antes de atribuir ou não, à luz do critério casuístico, o efeito suspensivo ao recurso. Tem maior chance desse recurso ser provido ou improvido? Se a chance maior é que ele seja provido, como outro requisito do recurso é neutro, porque é um perículo que pode ser invocado ao mesmo tempo e no mesmo grau pelas duas partes, pelos dois polos, ele tem que resolver pela verossimilhança. E se a chance for grande do recurso ser provido, ele mantém o sujeito no cargo. Se a chance for grande de ser improvido, ele deixa fora, como ficou um prefeito de um dos municípios, não vou citar o caso, mas um caso recente. Foi cassado, 30A, escancarado, caixa 2, um dos juízes do TRE, indeferiu o efeito suspensivo. Por quê? Vislumbrou baixa perspectiva de provimento do recurso, portanto, se era para alguém ser sacrificado pelo tempo de demora do julgamento do recurso, que só interessava quem tinha sido cassado, teria que ser aquele que tinha sido cassado, porque apresentou baixa verossimilhança na perspectiva de provimento do seu recurso. Essa regra é de ser mantida, é uma regra de ouro do direito eleitoral, que mudou a história do direito eleitoral. O Guilherme, que faz direito eleitoral desde que era estudante no Colégio Medianeira, pegou os dois momentos, eu que sou mais recente, peguei só esta fase mais protagonista da justiça eleitoral. Mas antes, o direito eleitoral tinha, inclusive, Ana Flora, me corrija, uma importância muito menor do que tem hoje. Inclusive na produção acadêmica, né, não tinha nada escrito sobre direito eleitoral. O protagonismo da justiça eleitoral se deu, sobretudo, eu diria, em função da regra do artigo 257. Porque antes qualquer advogado bastava. Qualquer recurso interposto, por mais patética que fosse a argumentação, bastava para manter o sujeito no cargo. Agora não. Tem que ser um recurso... Como? Esse só tinha o livro do Tito Costa, é verdade. Ou do Fábio La Ribeiro. Né? Mas assim, qualquer recurso bastava. Hoje tem que ser um recurso interposto de forma tal a convencer o julgador de que é grande a chance de provimento, a ponto de conseguir o efeito suspensivo, que deve responder apenas ao critério casuístico, sob a lógica da verossimilhança só. Perículo in mora é um dado neutro. Então, eu acho que em relação aos recursos, esse é o grande tema do direito eleitoral, a manipulação da eficácia das decisões, porque a gente tem um ambiente hostil. O ambiente hostil é o ambiente do Código de Processo Civil de 39, do Código de Processo Civil de 73, em que a apelação tem, artigo 520, efeito suspensivo automático. É difícil para quem está lá julgando no Tribunal de Justiça, desembargador, há muito tempo, vir aqui para o TRE e, de repente, identificar que há, como Vossa Excelência disse, uma mitigação da aplicação dos princípios que valem para o processo penal. Tudo bem, para cumprir a pena, o sujeito, quem sabe, tem a vida toda. Dá para esperar o trânsito em julgado, quem sabe. Mas o mandato acaba em 4 anos. Ele não cumpre depois, ou cumpre agora, ou não cumpre nunca. E se nós esperarmos terminar o mandato para julgar o recurso, a verdade eleitoral está colocada em risco em função de uma visão obtusa de regra de processo civil eleitoral, que, quem sabe, nesse exemplo, tenha a sua manifestação mais emblemática da distância que existe entre o processo civil eleitoral e o processo civil ordinário do Código de Processo Civil, que tem aplicação apenas subsidiária aqui no direito eleitoral. Enfim, como o meu tempo acabou, eu agradeço muito a atenção de todos. É um orgulho muito grande realmente falar aqui ao Tribunal Regional Eleitoral e não lá da tribuna. Leandro, Guilherme, que estão aqui e fazem sustentações no dia a dia, a ponto de cansar os juízes aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Dizer que este foi o meu último ato como presidente do IPRAD, né, que termina, aliás, já terminou, mas a gente não respeitou a precisa equação entre a vontade do eleitor e o exercício do mandato e estendeu um pouco o mandato, casa de ferreiro, espeto de pau. Dizer que é com grande honra, de fato, que eu termino o mandato no IPRAD, que foi um período muito grato da minha vida, ter dado essa contribuição para o direito eleitoral, para dar tentar dar mais densidade acadêmica para uma matéria negligenciada academicamente, né? O livro da professora Bezerra é um raríssimo exemplo de estudo sério feito no âmbito do direito eleitoral, que sai dos manuais que tratam as ações ao mesmo tempo que tratam o direito material e às vezes tratam mal os dois temas ao mesmo tempo. E, enfim,
dizer meu muito obrigado a todos pela atenção.